Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 3 de março e o nosso texto está em Êxodo, no capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. Tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que servimos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que viste hoje, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizei ao povo de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia de trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se passou atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite não se chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram carros, cavaleiros de todo o exército de Faraó e os que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou,
Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada no mar, para fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, então perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era um samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também desta maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada.
2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta da boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas declarações, até que buscasseis razões, atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange, eis que o meu ventre é como um mosto, e sem respiradouro, e virá a arrebentar com odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Amém? Então, nos capítulos de hoje, nós vimos em Êxodo 14, quando Deus diz: diga ao povo que marche. Existem momentos em que o nosso agir é que vai desencadear o agir de Deus. Quem confia numa promessa não pode ficar estagnado, é necessário marchar. E Lucas 17, nós percebemos como é fácil ficar distraído com as coisas dessa vida. Assim como nos tempos de Noé, assim como nos tempos de Ló, hoje estamos distraídos, comendo, bebendo, comprando, vendendo, construindo, plantando, casando-se, mas e a vida espiritual? É necessário que essas distrações não roubem o zelo e o cuidado da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, porque o descuido poderá nos deixar de fora. E como nós vimos aqui em Jó, a sabedoria é uma inspiração do Todo-Poderoso, é a presença do Espírito de Deus, que sejamos sábios pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel e justo, maravilhoso, nós te damos graças neste dia pelo teu amor e a tua misericórdia. Pai, que nós possamos verdadeiramente entender o momento certo de tomar as decisões, as atitudes e marchar, Pai, diante das promessas do Senhor, para que a tua mão seja manifesta sobre nós. Pai, que nós possamos ter uma vida espiritual capaz de alinhar os nossos entendimentos àquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem planejado, que o Senhor nos inspire sabedoria através do teu Espírito. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.